Você já sentiu o silêncio de Deus como se fosse um vácuo ao seu redor, enquanto dentro de você tudo clamava por resposta? Já caminhou por uma estrada onde cada curva parecia levar a mais dúvidas, e a única voz que você desejava ouvir era aquela que parecia mais distante do que nunca? Se a sua resposta é sim, então eu quero que você fique aqui comigo por alguns minutos, porque a surpreendente verdade sobre as respostas que Deus está preparando para você começa exatamente nesse lugar difícil, onde tudo parece sem sentido, onde as peças do quebra-cabeça não se encaixam, onde as lágrimas parecem cair no vazio. É comum que o coração aperte quando as respostas não vêm no tempo que esperamos. A ansiedade faz morada, a pressa nos empurra para decisões que não foram pedidas, e a sensação de abandono corrói a fé. Mas antes que você desista ou se apresse em procurar atalhos, ouça algo que talvez mude seu ver. O silêncio de Deus não é necessariamente ausência. Muitas vezes o silêncio é uma preparação. Muitas vezes o silêncio é cuidado. Muitas vezes o silêncio é a mão invisível de Deus trabalhando para, no tempo certo, encaixar as peças que hoje parecem perdidas. Imagine a vida como um grande quebra-cabeça posta sobre a mesa. Você segura uma peça na mão e procura o lugar onde ela se encaixa. Vira-a, olha-a, força-a e nada. Frustração. E se, no entanto, alguém estivesse do outro lado da mesa observando e em silêncio fosse organizando outras peças, virando cantos agora que você ainda não alcança, preservando algumas peças frágeis para que não se desgastem? Esse alguém não é indiferente. Está preparando o conjunto para que, no momento certo, a peça que você segura encaixe perfeitamente. Essa imagem ajuda a entender que o silêncio pode ser um trabalho paciente e intencional, não um desinteresse cruel. Há um verso que nos acompanha nesse entendimento. João 13:7, quando Jesus diz a Pedro algo que toca direto nesse momento de espera. O que eu faço, tu agora não o sabes, mas tu o saberás depois. Não é um silêncio vazio, é um silêncio que guarda um propósito. Jesus, que conhece cada ponto do caminho, muitas vezes age em modo que a nossa visão limitada não alcança. Por isso, quando parece que nada está acontecendo, não significa que nada esteja sendo disposto. Só que o tempo de Deus e o nosso tempo nem sempre se alinham, e por isso há angústia. Mas existem razões bíblicas e práticas para crer que esse não saber agora se transformará em clareza depois. Se essa mensagem está falando com você, se você sente esse aperto no peito enquanto ouve, inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Não é só um pedido, é um convite para continuarmos caminhando juntos por essas trilhas onde a esperança precisa ser plantada. Quando a Bíblia fala sobre tempo e propósito, dá pistas que nos ajudam a reinterpretar o silêncio. Em Eclesiastes 13:11, lemos que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e que colocou no coração do homem um senso de eternidade. Isso significa que dentro de nós há uma saudade de respostas, uma urgência que lembra que somos finitos buscando o infinito. O autor de Eclesiastes nos lembra que olhos humanos não alcançam o plano inteiro. O que somos chamados a ter é confiança na sabedoria daquele que vê o final desde o início. Essa confiança não elimina a dor, mas muda o modo como a suportamos. Em vez de ver apenas a espera, começamos a considerar que a espera pode ter sentido. Isaías traz uma palavra ainda mais concreta para quem caminha no escuro. Eu mesmo farei andar os cegos por caminho que nunca conheceram. Pelos caminhos que nunca conheceram, os guiarei. Às voltas os farei andar, e quebrantarei as portas de bronze. Isaías 42:16, em essência. A promessa não é de ausência de dificuldades, mas de condução. Deus promete guiar mesmo quando o caminho é novo para você. Isso transforma o silêncio em companhia. Ele não é um observador distante, é um guia que muitas vezes em silêncio abre rotas onde nós só vemos muros. O salmista, em um momento de angústia, confessa algo que muitos de nós experienciamos, que lágrimas caem e mesmo assim alguém as recolhe. Em Salmo 56:8, encontramos a imagem de Deus registrando nossas lágrimas, como se dissesse: Tu contaste os meus passos, põe no teu livro as minhas lágrimas. Essa é uma das imagens mais ternas da Escritura. Deus não apenas vê, Ele contabiliza o nosso sofrimento. Ele não perde uma gota das nossas lágrimas.
Cada choro é uma semente. Cada perda é um solo, onde no tempo certo algo nascerá. Paulo escreve em Romanos 8:28 uma das frases que mais dá esperança em meio à provação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se trata de um enunciado automático que transforma a dor em benefício no mesmo instante. Paulo está falando de um propósito que atravessa o tempo, que reconstrói significado através da fidelidade de Deus. Quando olhamos para trás na própria vida, muitas vezes vemos que aquilo que doeu mais foi também o que, anos depois, tornou-se testemunho. Não porque a dor era necessária por si só, mas porque a soberania de Deus pode trabalhar através dela para produzir algo que glorifica a Deus e beneficia a outros. E Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos de paz e esperança. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Essa promessa traz um horizonte. Mesmo que hoje não entendamos, há um projeto benevolente. O desafio é acreditar nisso enquanto o sentir é o contrário. A fé, então, caminha não quando as emoções se alinham, mas quando a decisão de confiar supera as incertezas. Como traduzir tudo isso para o seu dia a dia? Primeiro, reconhecer a dor. Não minimizar. Dizer, minha dor é real, já é um passo. Depois, recusar a pressa. A pressa gera decisões que muitas vezes precisam ser desfeitas. Espere, mas de forma ativa. Esperar não significa ficar parado como uma árvore seca. Significa cultivar o terreno. Em práticas concretas, continue em oração. Mantenha comunhão com outros crentes. Alimente seu coração com a palavra. Registre suas lágrimas em um diário espiritual. Sirva alguém. Porque, paradoxalmente, ao dar, você muitas vezes encontra uma cura que a introspecção não oferece. Esses atos não são mágicos, são meios pelos quais Deus opera pacientemente. Permita-me contar uma história que pode ilustrar como o silêncio pode se tornar resposta, sem prometer um caminho igual para todos. Havia uma mulher chamada Ana que perdeu o emprego numa virada brusca da economia. No início, o silêncio de Deus parecia um notar, uma pergunta sem eco. Ana viu portas se fecharem, amigos se afastarem, e sua conta bancária escurecer seus dias. Ela poderia ter se tornado amarga, mas escolheu pequenas fidelidades. Levantou pela manhã e rezou. Saiu para caminhar. Falou com outras mulheres da igreja. Começou a escrever suas memórias de família, para manter a mente ocupada. O que parecia apenas um modo de passar as horas, acabou produzindo algo inesperado. Meses depois, um texto que ela tinha escrito foi lido por alguém que precisava de ajuda com um projeto comunitário. E um convite para colaborar abriu um novo campo de trabalho. Não foi milagre instantâneo, não foi restauração automática. Foi um processo, onde aquilo que parecia perda foi redepositado em outro lugar. E o testemunho da fidelidade de Ana passou a ser luz para outros. A vida apresentou sentido retroativamente. Isso acontece com frequência. O que Deus está preparando para você pode não ser um retorno idêntico ao que foi perdido, mas um novo propósito, que só a paciência e a preservação podem revelar. Ao pensar em nossas lágrimas como sementes, imagine o seguinte: quando uma semente é lançada ao solo, muitas vezes há silêncio absoluto. Nada parece acontecer. A superfície pode até rachar, o vento sopra, o frio vem. Mas por baixo, uma vida está se formando, tomando força no lugar certo, protegida pela terra. Só quando chega o tempo próprio, é que a planta rompe a superfície e floresce. Assim são nossas dores, lançadas ao solo por Deus, recolhidas por Ele, nutridas no segredo, até que o dia da colheita chegue. A promessa bíblica não nos dá controle sobre quando a raiz vai crescer, mas nos assegura que a colheita vem. Outra imagem que gosto de usar é a costura. Deus é um mestre costureiro, que trabalha com a sua vida como se fosse um tecido. Às vezes o fio parece puxar de forma desconfortável. O tecido se enruga, há cortes de ajustes. Se você olhar de perto enquanto a agulha passa, talvez veja fios soltos e nós. Mas Deus vê o padrão final. Ele sabe onde precisa reforçar, para que a peça não se desfaça quando o vento soprar. O silêncio, então, pode ser o fio que está sendo passado por trás da trama, invisível para nós, mas essencial para a resistência do conjunto.
Essa é a soberania que nos conforta, sem diminuir a dor. Tudo isso precisa ser ancorado em práticas espirituais que nos mantenham alinhados com Deus durante a espera. O primeiro passo é a honestidade diante de Deus. Leve a sua angústia ao Senhor com clareza, sem máscaras. Deus não se assusta com perguntas. Leve suas dúvidas, suas lágrimas, sua raiva, sua fadiga. Em seguida, cultive a leitura da Escritura não como busca de respostas imediatas, mas como alimento que molda a percepção. Reserve momentos para silêncio consciente, não o silêncio que é fuga, mas o silêncio que é escuta. Envolva-se com uma comunidade de fé. As lágrimas partilhadas perdem peso e as esperanças se multiplicam. E, finalmente, seja paciente consigo mesmo. A cura e a clareza não acontecem como num interruptor, são caminhos que se trilham. Quero também louvar a dimensão da transformação comunitária. Quando tornamos nossos sofrimentos públicos de maneira sábia, isto é, compartilhando com quem pode orar e sustentar, abrimos a possibilidade para que Deus use nossas experiências como instrumentos de conforto para outros. A sua dor, quando oferecida, torna-se prática apostólica. Ela pode curar o outro que também está ferido. Não se aflija pensando que o seu sofrimento é em vão. Na teia divina, o que você viveu pode ser o fio que sustenta outra vida. Agora quero convidá-lo a um ato simples, mais profundo, uma entrega prática. Talvez você esteja acostumado a carregar tudo sozinho. Hoje proponho que você entregue uma única questão a Deus, uma que pesa mais do que as outras, e deixe-a aos cuidados dele. Não estou pedindo que você esqueça, só que você a libere de sua frenética tentativa de resolver tudo agora. Faça-o em oração, escrevendo, ou simplesmente dizendo em voz alta: Senhor, esta é a minha carga. Eu a entrego. Eu confio no teu tempo. Entregar não é desistir de lutar, é reconhecer que há limites humanos e que precisamos de intervenção divina. Chegamos agora a um momento de oração. Se você estiver disposto, junte seu coração a este pedido. Não é uma oração que garante um resultado imediato, mas é uma súplica de entrega, de paciência, de força renovada. Vamos orar juntos. Pai, Senhor de toda a consolação, venho diante de Ti e trago hoje as nossas esperanças e as nossas feridas. Tu que vês as noites longas e contas as lágrimas, olha para cada coração aqui representado. Muitos carregam perguntas que dolorosamente não encontram respostas. Muitos sentem o Teu silêncio como abandono. Senhor, pedimos que nos ensines a ver o Teu silêncio como preparação e proteção. Dá-nos, por favor, a graça da paciência que não se desespera, a fé que persiste quando a razão não alcança, e a coragem de permanecer fiéis, sem garantias humanas. Renova as nossas forças quando a fadiga nos domina. Dá clareza aos nossos passos quando o caminho estiver encoberto. Recolhe as nossas lágrimas e transforma-as em sementes de testemunho. Senhor, ensina-nos a confiar nas Tuas promessas, lembrando-nos das palavras que sustentam, que Tu fazes tudo no Teu tempo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que tens planos de paz para nós. Não pedimos milagres em troca de promessas, pedimos comunhão com a Tua vontade e serenidade para aceitar o tempo da Tua obra. Seja o Teu Espírito o nosso Consolador, o nosso guia nas estradas que não conhecemos. Usa-nos como instrumentos de consolo para outros que sofrem. Em nome de Jesus, confiamos e entregamos tudo isso a Ti. Amém. Depois dessa oração, quero reafirmar algo que precisa ser repetido. Nada que você vive é desperdiçado. A promessa de Deus é de um processo redentor, não de uma solução instantânea para todas as complexidades. Talvez a resposta que Ele está preparando para você não chegue como um retorno exato do que foi perdido. Talvez ela venha como um novo propósito, uma nova porta, uma nova forma de servir. Mas se você permanecer fiel no processo, guardando esperança, cultivando práticas espirituais, envolvendo-se em comunidade, as chances de reconhecer a obra de Deus quando ela vier aumentam. É saudável também praticar a memória. Olhe para trás e identifique momentos onde você não entendeu nada e depois percebeu que algo estava sendo formado. Escreva essas memórias. Elas funcionam como âncoras quando ventos novos sopram. A memória da fidelidade passada ajuda a reanimar a fé no presente dificultoso.
Se você se sente sozinho, procure alguém para conversar. Não carregue tudo sozinho. Partilhar não é sinal de fraqueza, é sabedoria bíblica. Permita que o povo de Deus seja a mão que segura a sua nas noites longas. E lembre-se de que a ajuda prática pode ser uma forma concreta do amor de Cristo. Um telefonema, uma visita, uma oração em grupo. Seja receptivo a esses gestos. Antes de encerrar, quero trazer uma última imagem para gravar no seu coração. O tempo de Deus é um artesão que não se apressa. Ele trabalha com precisão e cuidado. Às vezes a espera é um período de polimento. Outras vezes é um momento de preservar algo que poderia ter sido quebrado por uma exposição precoce. Confie que o abrigo silencioso de hoje pode significar proteção amanhã. Confie que as portas que se fecham muitas vezes desviam o caminho para evitar um dano maior. Confie que o que está sendo preparado pode exceder o que você imagina, porque o coração de Deus planeja para além do imediato. Se este vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que o silêncio de hoje pode ser a resposta de amanhã. E para aqueles que desejam continuar caminhando com conteúdos que fortalecem a fé e trazem consolo, há um material complementar na primeira linha do comentário fixado. Sinta-se à vontade para conferir. Que essa pequena ajuda seja um sinal de que você não está sozinho nessa jornada. Que o Senhor, que conta as suas lágrimas e guia os seus passos, te dê esperança renovada para continuar. Que Ele transforme a sua espera em testemunho, a sua dor em semente, e que no tempo certo você veja com alegria as peças se encaixarem. Siga confiando, siga orando, siga compartilhando o amor. A história não termina na dor. A promessa de Deus é de paz e propósito. Vá em paz, guardado pelo cuidado daquele que tudo vê. Amém.